Vamos abrir a palavra então, Lucas 16, eu quero ler com você, a partir do versículo de número 19. Lucas 16, a partir do versículo de número 19. Preste bastante atenção, assim diz a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Oremos ao Senhor, irmãos e irmãs. Pai celestial, Pai, esse texto nos narra uma cena muito difícil, Senhor, nos mostrando aquele lugar de ira, ó Deus, ó Pai, para o qual irão todos aqueles que não fizeram caso do Senhor. A tua palavra ensina que todos pecaram, Deus, ó Pai, e carecem da glória de Deus. O próprio salmista disse: Eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. E todos nós, exatamente todos nós, Senhor, merecíamos ser lançados nesse lago de fogo e de enxofre. Ó Senhor, mas tu nos amaste e deste teu Cristo por amor de nós. E aqueles aos quais quiseste salvar, ó Deus, ó Pai, deste a bênção de ouvir o Evangelho, Deus, ó Pai, e nos atraíste a Ti, e nos fizeste teus filhos, e pela graça, mediante a fé, ó Deus, ó Pai, nos justificaste, e ó Deus, nos selaste com o Teu Divino Espírito Santo, e agora habitas no nosso coração, e pela fé nós temos a plena certeza de que somos filhos de Deus, e de que estaremos, Senhor, durante toda a eternidade na Tua presença. Mas que horrores sofrerão aqueles, Senhor, que não têm essa certeza. Então, Deus, se houver alguém aqui que nos escuta nessa noite, Deus, seja aqui na igreja, ou talvez por vídeo, que não creu em Cristo Jesus, que essa pessoa considere, ó Deus, ó Pai, esse lugar terrível de tormento, e ouça o Evangelho, e se arrependa, e creia, para ser livrada deste lugar de morte eterna. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Fala ao nosso coração, abençoa a nossa vida e nos dá a tua bênção. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, amados irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, em Lucas, Jesus conta muitas parábolas que nos mostram, amados irmãos, como de fato é o reino de Deus. E nossa parábola, amados irmãos, ela é muito específica, porque nela Jesus vem revelar ao meu e ao seu coração o que é o inferno. Ele conta, amados irmãos, que certo homem, vivia com grande luxo e esplendidez,
com roupas nobilíssimas, amados amigos e irmãos, de banquetes em banquetes, se regalando como se fosse um próprio rei. E o termo usado no grego para porta é o portão. No portão da casa dele estava um mendigo chamado Lázaro. Aquele mendigo, amado amigo e irmão, tinha úlceras, tinha chagas que eram lambidas pelos cães da rua e desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico e ninguém lhe dava nada. O nome daquele mendigo é Lázaro, amados irmãos, que no grego é a tradução do nome hebraico Eliezer. E Eliezer significa Deus é o meu ajudador. O nome Lázaro significa então que ele era um homem que só tinha um tesouro na vida. Ele tinha a sua esperança colocada em Deus. E amados irmãos, o texto diz que ambos morrem. E Lázaro morreu e a Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. O seio de Abraão aqui, amados irmãos, simboliza o céu. É uma linguagem metafórica que Jesus usa para nos falar do céu, onde estão as almas dos crentes entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus, certo? E o outro, amado irmão, que foi sepultado, o seu corpo sepultado na terra, diz o texto, e ele foi lançado no inferno. Se você olhar comigo o versículo 23, ele começa com a seguinte expressão: no inferno. E nessa noite, nesse texto, o Senhor Jesus revela para mim e para você o que é o inferno. Eu espero que você esteja sinceramente atento, para que você coloque a sua fé em Cristo Jesus, e que você não vá para esse lugar. Se você colocar a fé em Cristo Jesus como Filho de Deus, como único mediador entre Deus e os homens, como seu Senhor e Salvador pessoal, certamente você não irá para este lugar, mas você irá para o lugar no qual o presbítero João leu muito bem no primeiro texto, quando diz que o Senhor fará que desça do céu a Jerusalém celestial ataviada como noiva para o Cordeiro, e lá estaremos nós. E ele diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o Senhor dirá: eis que faço novas todas as coisas. Quem crê em Jesus vai para a glória. Quem crê em Jesus estará na eternidade com o Senhor. Quem crê em Jesus viverá naquele lugar de plena glória, alegria e louvor, e passará toda a eternidade servindo ao Senhor e o glorificando com sua vida, com seus dons e talentos, com sua gratidão. Mas quem não crê no Senhor, irmão, vai ser lançado no inferno, um lugar de ira, de tristeza e de dor. E o texto então nos apresenta o que é o inferno. A primeira verdade que o texto diz, irmãos, é que o inferno é o lugar de quem se coisificou. O que é o inferno? O inferno é o lugar de quem se coisificou. Olhe comigo o texto. Nós vamos ler do versículo 19 ao 23. Leiamos responsivamente. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Vocês o 20. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E no 23 diz: do inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. O que é o inferno, irmão? Meu primeiro ponto: o inferno é o lugar de quem se coisificou. Preste atenção comigo. Como é que o mendigo chama? Lázaro. Lázaro, eu já disse a você que é a tradução de Eliezer. Deus é o meu ajudador. Lázaro é um homem que sofre muito. Ele fica mendigando no portão. A ideia da porta aqui é literalmente um grande portal de uma grande mansão. No portão da casa de um homem muito rico, morrendo de fome, deseja comer as migalhas da mesa do rico. Ele tem úlceras, amados irmãos, chagas, e os próprios cachorros da rua vão lamber as suas chagas purulentas, amados amigos, algumas fétidas, amados irmãos. Mas mesmo vivendo nessa miséria terrível, Lázaro é aquele que crê e reconhece que Deus é o seu ajudador. E preste atenção, Lázaro tem nome. O homem que mora na mansão, na porta
na qual Lázaro habita, ele não tem nome. Olha como o texto chama esse homem. O texto chama de o homem rico. Amados irmãos, a riqueza daquele homem se tornou o seu ídolo. A riqueza daquele homem se tornou o seu Deus. A riqueza daquele homem se tornou tão importante na vida dele, que ele foi despersonalizado pela sua própria riqueza. Lázaro, apesar de ser mendigo, miserável, não ter nada na vida e até passar fome, às vezes, amados irmãos, e ser doente, ele tem esperança em Deus. Mas o homem rico não tem nome, porque ele se define pela sua própria riqueza. Ele fez do seu dinheiro e de si mesmo o seu próprio Deus. Pastor, como é que o senhor comprova isso? Preste atenção, amado irmão. A Bíblia diz que aquele homem, amados irmãos, se vestia de púrpura. Púrpura, amados irmãos, era uma tinta que era extraída de um crustáceo que ficava no fundo do mar, e só tinha acesso à púrpura quem era muito rico, porque para a púrpura tingir o tecido, e a ideia é que esse homem se vestia com esplendidez. Provavelmente ele mandou preparar para si, amados irmãos, um manto de púrpura. Ele se revestia de majestade, ele se nomeava a si mesmo como o seu próprio rei. E se não bastasse, o texto diz que ele se veste, amado irmão, de linho finíssimo. Esse linho finíssimo era linho egípcio, amados irmãos. Ele caía na pele de maneira leve, às vezes tinha um tom branco ou amarelado, amado amigo e irmão. E ali estava aquele homem, querido irmão, querida irmã, dizendo que ele era nobre com a sua própria vestidura. A roupa de linho às vezes era a veste de baixo e de púrpura era o seu manto. Ele se postava como se ele fosse um próprio rei, a pessoa mais importante da terra. E se não bastasse tudo isso, a Bíblia diz, amados irmãos, que todos os dias ele se regalava com esplendidez. Ele tinha, amado irmão, uma festa e um banquete na casa dele todos os dias. Na casa dele eram servidas as mais nobres comidas e alimentos todos os dias. Ele se servia do melhor vinho todos os dias, amados amigos e irmãos. Se não bastasse tudo que desejava a sua alma, ele adquiria, e ele vivia para satisfazer a si mesmo e ter prazer sobre todas as coisas deste mundo. Veja que ele se coisificou, agora ele não tem mais nome, porque ele é definido pela sua riqueza, pela sua própria majestade. Ele se acha um grande rei, e agora ele vive para satisfazer a si mesmo com grandes banquetes, com grandes desejos. Ele quer realizar-se a si mesmo e se deleitar a si mesmo e agradar a si mesmo sobre todas as coisas. Ele idolatrou a si mesmo, ele idolatrou o seu dinheiro e ele perdeu a sua própria personalidade. E a grande demonstração, irmãos, é que apesar de ser um homem tão rico, ele é um homem indiferente. Na porta da casa dele está um mendigo crente, que deseja comer das migalhas que tem da mesa dele, e ele se regala com esplendidez, e ele se veste com manto de rei, e ele vive para satisfazer a si mesmo, e ele nem faz caso daquele mendigo, não manda dar nem um pedaço de pão. O homem que se coisifica, amado amigo e irmão, ele tem o coração totalmente endurecido. Já não lhe importa mais a dor do outro, já não lhe importa mais o sofrimento das pessoas, já não lhe importa mais a angústia daqueles que estão ao seu redor. Ele é totalmente endurecido. Ele levantou um altar no seu coração, e lá está o Deus dinheiro, e lá está o Deus prazer, e lá está ele mesmo como seu próprio Deus. E o texto duas vezes, irmãos, não cita o nome dele. O versículo 19 diz que ele é o homem rico, e no versículo 22 o texto chama de o homem rico. Ele não tem nome, ele não tem personalidade, ele é um idólatra, ele se tornou uma coisa, ele se coisificou. O que é o inferno, irmão? Por isso ele morreu. Lázaro creu no Senhor e foi para o céu. Ele foi sepultado e foi para o inferno. O que é o inferno? O inferno é o lugar de quem se coisificou, de quem se tornou uma coisa, de quem amou tanto o seu prazer, o seu próprio dinheiro, e tanto a si mesmo, que se esqueceu de Deus,
que se esqueceu dos outros, que se esqueceu do propósito da vida e deixou de ser pessoa e se tornou uma coisa. Nem nome tem mais. Perdeu sua própria personalidade. Irmãos, isso é muito sério. Não é à toa que o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo diz: não farás para ti imagem de escultura, nem do que há acima no céu, nem do que há na terra, nem nas águas debaixo da terra. Amado amigo e irmão, sabe por quê? Porque Deus não divide o lugar dele na minha e na sua vida com ninguém. Mas já dizia muito bem o teólogo João Calvino, amados irmãos, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E sem perceber, amados amigos e irmãos, todos nós corremos o risco de nos coisificar. Quando você coloca, amado irmão, o seu sucesso como primeira prioridade da sua vida, meu amado amigo e irmão, antes mesmo que Deus, antes mesmo que a sua própria família, antes mesmo que os seus relacionamentos, você se torna uma coisa, amado amigo e irmão. E o sucesso se torna o seu ídolo e o seu Deus. E se você então não é bem sucedido, amado amigo e irmão, você perde a razão de viver e muita gente se mata, amado irmão. Porque não foi bem sucedido como desejava na vida. Nós sabemos, amados irmãos, de países no Oriente que as pessoas idolatram tanto o sucesso e o respeito, que alguns, quando são mandados embora do emprego ou são desonrados, vão para a sua própria casa e tiram a sua própria vida como se fosse algo honroso, amado irmão. Isso é por colocar um valor, um princípio no lugar de Deus. Irmãos, eu li um livro maravilhoso que eu recomendo a todas as pessoas lerem, cujo nome é Deuses Falsos. O autor é o Dr. Timothy Keller, pastor presbiteriano, considerado hoje talvez o pastor mais influente nos Estados Unidos da América. É o pastor da Igreja Presbiteriana do Redentor em Nova York. E Tim Keller, amados irmãos, conta no seu livro que na época da crise de 2008, da quebra da bolsa, da quebra dos grandes bancos americanos, do Lehman Brothers, amados irmãos, aquela época, amados irmãos, foi uma época de terrível crise. E ele conta uma história que eu fiquei perplexo. Ele disse que lá na Madison Square em Nova York havia, amados irmãos, um homem que era o principal investidor das famílias reais europeias na Bolsa de Nova York. E quando, amados irmãos, a Bolsa quebrou e ele perdeu grande parte da fortuna de algumas das famílias mais ricas do mundo, ele se sentou na sua mesa, cortou os seus 2 pulsos e sangrou até morrer. Por que isso, amado irmão? Porque ele se coisificou, ele fez do dinheiro, do sucesso, o seu próprio Deus. E quando as coisas deram errado, ele perdeu a razão de viver. Outro exemplo que ele conta é de um grande executivo internacional do HSBC em Londres, amados irmãos, que morava numa suíte, amados irmãos, numa cobertura, num dos apartamentos mais caros do mundo, que na época da quebra da bolsa, ele então chegou no seu armário, jogou uma corda, irmãos, e se enforcou ali. Sabe por quê? Porque o sucesso se tornou o seu Deus. Porque o dinheiro se tornou o seu Deus. Meu amado irmão, todas as vezes que você coloca alguém ou alguma coisa no lugar de Deus, você corre o risco de se coisificar. Quando você coloca o seu sucesso no lugar de Deus, no dia em que você fracassa, você perde a esperança e quer morrer. Quando você coloca, amado irmão, uma pessoa no lugar de Deus, no dia em que aquela pessoa pisa na bola com você, ou faz algo que você não gosta, ou até, amado irmão, te trai, te engana, toda a sua ira é derramada sobre aquela pessoa, amado amigo e irmão, porque você achava que ela não tinha o direito de te frustrar, você fez daquela pessoa o seu Deus. Então, amados irmãos, o inferno é o lugar de pessoas que colocaram coisas, projetos, desejos e bens no lugar de Deus. E aí o meu desafio para você, meu irmão, que aqui está, é que nós revisemos o nosso coração. Existe alguma coisa que você deseja tanto, 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 que você diz que sem ela você não pode viver? Alguma vez você já orou a Deus assim: ah, Senhor, sem essa bênção eu não posso viver. Se você disse isso a Deus, meu amado amigo e irmão, isso significa que essa bênção é um ídolo para você. E ela ocupa o lugar de Deus na sua vida. E preste atenção, se você é de Deus, amado irmão, talvez Deus não deixe você alcançar essa bênção agora. Ou talvez Deus tire isso de você.
Para que você entenda, meu amado amigo e irmão, que o que você precisa mesmo para viver é do amor de Deus, é da graça de Deus, é da salvação que nós temos em Jesus, é da presença do Divino Espírito Santo na nossa vida. E que quando nós temos o Senhor, irmãos, nós temos tudo. Agora, se você tem tudo e não tem o Senhor, você não tem nada. E você está totalmente perdido. E você se torna uma coisa. Então, meu irmão, eu quero desafiá-lo a avaliar seu coração. Existe algo na sua vida que está ocupando o lugar de Deus? Se existe algo, peça perdão ao Senhor. Você é, amado irmão, aquilo que você adora. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Então, se você adora alguma coisa que não seja Deus, peça perdão ao Senhor. Diga: Senhor, por favor, me ajuda a te amar. Me ajuda a confiar que o Senhor me ama. Me ajuda a confiar que o Senhor cuida de mim. E ainda que eu não tenha todas as coisas que eu queira, mas eu tenho o Senhor. E não existe nada comparado nessa vida a ter o Senhor, a ter a salvação, a ter o perdão de pecados, a ter a graça de Jesus, a saber que nós estamos nas mãos do Senhor, e das mãos do Senhor nunca ninguém jamais nos arrebatará. Amém, meus irmãos? Que Deus nos livre de ser coisas, amém? Se hoje o seu dinheiro, o seu sucesso, a sua mulher, o seu marido, o seu filho, se eles ocupam o lugar de Deus na sua vida, peça perdão ao Senhor. E diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixe nem meu marido, nem meus filhos, nem meu dinheiro, nem a mim mesmo ocupar aquele lugar que é único. Só o Senhor é Deus. Só Ele é digno de ser adorado. E sim, somente sem Ele que nós não podemos fazer nada. A graça dele é a maior bênção que temos. E essa ninguém tira de nós. Que Deus te livre de ser uma coisa, amém, meu amado irmão? Que Deus faça de você alguém amado, alguém com nome, alguém lavado pelo sangue de Jesus. O que é o inferno? É o lugar de quem se coisificou. Mas talvez você ainda me pergunte: reverendo, o que é o inferno? O inferno, amados irmãos, é um lugar de grande tormento. O que é o inferno? O inferno é um lugar de grande tormento. Vamos para o texto. Versículo 23 a 25. Eu vou ler o 23, a igreja 24, e depois todos leremos o 25. Diz assim o texto: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Vocês 24. Disse, porém, Abraão, todos comigo, vamos lá. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Irmãos, em primeiro lugar, nós aprendemos que o inferno é o lugar de quem se coisificou. Mas, em segundo lugar, o texto nos diz que o inferno é um lugar de grande tormento. Esse homem que é uma coisa, que perdeu o seu próprio nome, que idolatrou tanto o seu dinheiro que não tem mais identidade e é chamado de homem rico, foi para o inferno, diz o texto. Seu corpo foi sepultado. E no inferno, aqui diz o texto no versículo 23, ele está em tormentos. A ideia, amado irmão, da palavra tormento aqui é literalmente uma tortura. A palavra usada no grego para tormento era uma pedra, amado irmão, que era esfregada tanto no ouro como na prata, com tanta força, amado irmão, para mostrar se o ouro era puro e se a prata verdadeiramente era preciosa. Então ele está sendo ali, amado irmão, esmagado, esfregado pela ira de Deus no inferno. E aí então, irmão, ele está em grande tormento, e numa cena única, amado irmão, porque você nunca mais vê isso na Bíblia. Mas porque Jesus quer ensinar para nós, você vê, naquele dia aquele homem consegue levantar os olhos e enxerga algo, amado irmão, que seria humanamente impossível. Ele consegue ver o céu, o seio de Abraão. E aí diz a Bíblia que ele vê Lázaro e Abraão em seu seio. Abraão aqui é o pai da fé, amado irmão, é o pai da nova aliança. O céu é o lugar para o qual vão todos aqueles que creem, e por isso Jesus usa Abraão como uma figura, porque ele é o pai da fé, ele é o pai daqueles que creram, amado amigo e irmão. Ele é aquele que tem um pacto com Deus porque creu, ele é um daqueles que é justo porque vive pela fé.
Então aqui, Abraão está simbolizando a pessoa do próprio Senhor. Então esse Lázaro que estava lá esse rico que estava em grande tormento, para piorar a sua situação, olhou para o céu e viu agora Lázaro, que não é mais um mendigo. Ele estava em grande felicidade no céu, no seio de Abraão. E no seio, ou seja, descansando no peito do Pai da aliança, descansando nos braços do Senhor. Essa é a realidade. Então o inferno, amado irmão, é um lugar de grande tormento. Mas veja bem a atitude desse homem que está no inferno. A primeira atitude dele demonstra uma falsa piedade, porque diz aqui o versículo 24: então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Aparentemente, amados irmãos, ele demonstra uma piedade. Ele olha e diz: Pai, tem misericórdia de mim. Mas preste bastante atenção, a piedade dele é falsa. Ele não está arrependido, sabe por quê? Porque se ele estivesse arrependido, ele diria: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, eu vivi uma vida inteira de pecado, eu ofendi o Senhor, onde é que eu estava com a cabeça, como é que eu vim parar nesse lugar, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Mas no lugar em que ele está, as pessoas não se arrependem, elas querem alívio. Olha o que ele diz para Abraão: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molha em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ele não quer arrependimento, irmãos. Ele não quer, minha irmã, reconciliação com Deus. Quem está naquele lugar não quer perdão de pecados. Ele só está fingindo que é piedoso. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E o que ele quer? Ele diz: eu estou muito atormentado nessa chama, irmão. É um lugar onde o fogo queima, 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 queima e não para de queimar. Aquela alma vai sendo queimada, queimada, queimada. E a ideia, amado irmão, que esse verbo atormentado aqui diz que ele estava sofrendo muitas dores. Essa é a expressão no grego. Estava doendo demais. E ele diz: mas ele não pede nem para tirar as dores, irmãos. Ele não se arrepende, ele tem o coração tão endurecido que ele só fala assim: olha, manda Lázaro molhar a ponta do dedo em água e botar na minha boca, porque eu estou atormentado demais dessa chama. Quem está no inferno, irmão, quer alívio imediato, mas não se arrepende, não se quebranta, não volta para Deus, amado irmão. E a prova disso, além da falsa piedade e do desejo de alívio, é a soberba imensa desse homem. Ele ainda acha que ele é aquele ricão e que Lázaro ainda é o mendigo na porta da casa dele. Olha o que ele fala para o Senhor: manda Lázaro. Ele está no inferno, está dando ordem. Já parou para pensar nisso? Ele está no inferno, está dando ordem. Pai Abraão, manda Lázaro fazer isso. Ele ainda acha que ele é o cara, irmão, soberbo. Então quem está no inferno, irmão, preste atenção. Quem está no inferno está sofrendo muito, está sendo queimado por um fogo que não apaga, quer dar uma de piedoso, mas é mentira, é tremendamente soberbo e acha que pode dar ordem para os outros e não se arrepende, não muda de vida, só quer ser aliviado da sua dor. E aí então, amados irmãos, Jesus aqui representado pela pessoa de Abraão, amado irmão, usa assim de uma certa ironia, chamando esse homem de filho, diz para ele, já que ele está chamando de pai, né, vamos chamar ele de filho. Filho, lembra-te de que tu recebeste os teus bens em tua vida. O que o Senhor está jogando na cara dele? Quem é seu Deus? Qual foi seu Deus? É isso que o Senhor está falando para ele aqui, gente. Você já recebeu os teus bens em tua vida. E Lázaro recebeu igualmente os males. Ele falou: você fez da riqueza o seu Deus. Você lembra disso? Você adorou a Mamon, os seus bens foram o teu tesouro, você já recebeu a sua recompensa. Lázaro sofreu demais, mas foi alguém que creu no Senhor. E aí o tom irônico de Abraão aqui é violentíssimo, irmão, porque ele diz: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, ele creu, olha a bênção dele. Você está no inferno porque você merece. Forte, né? Em outras palavras, é isso que ele escuta. Então, irmãos, o inferno é um lugar de grande tormento. É um lugar onde o fogo queima, 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 queima e nunca para de queimar. Irmão, nós não temos noção do que é isso.
Eu ainda me lembro, irmãos, quando eu era menino, lá na minha cidade, em Paracatu, Minas Gerais, na cidade vizinha de Unai, aconteceu uma situação muito triste. Um homem, amados irmãos, teve o seu corpo incendiado na rua, e ele saiu correndo, irmãos, na rua, e ninguém podia chegar perto dele, seu corpo queimava, e no final das contas ninguém conseguiu salvá-lo, ele morreu queimado. Isso foi uma cena tétrica, amados irmãos. Eu, quando menino, ouvi a cena, eu não vi. Mas de repente, então, irmãos, eu fico imaginando, se uma pessoa que morre queimada aqui sofre tanto, imagine alguém que vai queimar eternamente e nunca vai parar de queimar. A ideia é essa. É uma agonia constante, é a ira de Deus caindo sobre a pessoa no inferno o tempo todo. E aí você fica assim, meu Deus, coitadinho dele. Mas quem está no inferno não se arrepende. É alguém falso, é alguém que não quer se voltar para Deus. Em outras palavras, irmãos, se ele puder, ele diz entre os dentes ali, maldito desse Deus que está me queimando. Eu tinha que ser aliviado, eu não tinha que estar aqui, como é que eu vim parar nesse lugar? Eu sou uma pessoa boa. Ele quer dar ordem, como é que o Senhor se atreveu a me mandar para cá? E o Senhor mostra para ele, lembra onde é que você colocou seu coração? Sua fé não foi colocada em mim, você colocou a sua fé em outros deuses e você já recebeu a sua recompensa. O inferno é um lugar de grande tormento. Irmão, quem crê em Cristo Jesus não vai para lá, sabe por quê? Porque Cristo, Daniel, já sofreu na cruz o que você merecia sofrer no inferno. E o que eu também merecia. Irmãos, eu não canso de me emocionar quando eu leio Isaías 52, 13 até 53, 12. Eu não vou narrar tudo aqui, mas o versículo 4 e 5 dizem, e eu vejo a cena, irmãos, certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e abatido, amado amigo e irmão, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Lembra a lança entrando em Jesus? Moído, ele foi moído, irmãos, pelas nossas iniquidades. O texto diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmão, Jesus sofreu na cruz, naquele tempo em que ali esteve, exatamente, irmão, que esse homem sofre do inferno. O castigo que nos traz a paz, o peso da ira, do cálice da ira de Deus caía sobre ele, irmão. A voragem da ira de Deus batia na cruz contra ele, irmão. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, irmãos, pelas suas chagas nós fomos curados. Querido, se você se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e abandonar toda a idolatria vã, e parar de colocar bens, pessoas, coisas ou realização pessoal nessa vida, e parar de querer fazer deste lugar o céu, porque aqui não é o céu, meu querido amigo e irmão. Se você crê em Cristo Jesus, meu querido amigo e irmão, o céu é o seu lugar. Você não é um cidadão daqui. Irmãos, nós temos momentos de alegria aqui, sim, lógico, porque temos o Senhor na vida, mas preste atenção, a alegria última não é desse lado de cá do céu. Preste atenção, meu irmão, você ainda não chegou em casa. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, eu não cesso de impactar-me com a história de um casal missionário que dedicou toda a sua vida, amados irmãos, em umas ilhas do sul do mundo. E eles então voltaram para a Inglaterra já no final da sua vida, depois de passar mais de 30 anos em missões. Eles avisaram para a igreja que estavam voltando, e eles imaginaram que no cais do porto daquela grande capital, Londres, haveria uma grande recepção da igreja. E quando aquele navio ia se aproximando, eles viram ali uma grande comitiva, né? E o pessoal tocando, imagina, uma fanfarra, e o missionário olhou para a esposa, olha pessoal, veio nos receber, que coisa maravilhosa, que bênção grande e tal. Mas de repente, quando eles chegam no cais do porto, havia um político muito importante no navio, e ninguém estava ali para recebê-los. Ninguém foi nem sequer apertar a mão dos missionários. E eles então abaixaram a sua cabeça, irmãos, e foram para a casa deles, muito deprimidos, amados irmãos. Chegaram ali, abriram a casa, limparam a casa, e o missionário transtornado, sem saber o que dizer à sua esposa, depois de tantos anos dedicando a vida para servir a Cristo, ninguém estava ali para apertar a mão, ninguém estava ali para ouvir a história do que Deus fez. E ele saiu para caminhar algumas quadras, triste, e a mulher chorando e orando em casa.
Mas depois de alguns instantes ele voltou. Ele disse: mulher, eu já sei porque ninguém veio nos receber. É porque nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Irmão, se as coisas estão difíceis aqui, preste atenção. Você ainda não chegou em casa. Há um céu de glória para você. Você verá Cristo face a face. Você estará num lugar de conforto, consolo e paz. Mas enquanto isso não acontece, ainda que você tenha dificuldades aqui, preste atenção, nenhuma dificuldade que você vive nesse mundo se compara ao que Cristo sofreu por você na cruz. Nenhuma dificuldade que você encontra nesse mundo se compara àquela que as pessoas que não têm Jesus vão sofrer no inferno. Então, meu irmão, a sua aflição é passageira. Olhe para o céu, olhe para a cruz, olhe para Jesus. Ele deu a vida na cruz por você. Se você crer nele, você vai passar a eternidade em pleno gozo, júbilo em sua presença. A sua vida que é curta comparada com o céu. A Bíblia diz que às 70, em havendo vigor 80, né, a turma está chegando aí aos 90, mas você vai passar toda a eternidade na presença do Senhor. Então você não é coitadinho, você não é pobrezinho, você não é alguém jogado de lado, você é a pessoa mais amada da terra, você custou o sangue de Cristo. Levante a cabeça e saiba que você é amado, você tem um tesouro garantido nos céus. Louvado seja Deus, porque nós não vamos para o inferno. Nós vamos para o céu com Cristo Jesus. O que é o inferno, reverendo? O inferno é o lugar de quem se coisificou e um lugar de grande tormento. Mas o que mais será o inferno? O inferno, amados irmãos, é o lugar da irreversibilidade. O que é o inferno? O inferno é o lugar da irreversibilidade. Versículo 26. Todos comigo, vamos lá? Versículo 26, vamos lá todos juntos. 1, 2, 3. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. O que é o inferno? O inferno, irmão, é o lugar da irreversibilidade. Se o cara não creu em Cristo Jesus aqui, não se acertou com Deus aqui, irmão, já era. Irmão, doutrina boba é aquela que diz que a alma de alguém quando morre vai para um lugar intermediário até serem purgados os seus pecados, para depois ele ter direito de entrar no céu. Não existe nada que eu possa fazer que seja capaz de pagar os meus pecados. A Bíblia diz que é o sangue de Jesus, seu Filho, que me purifica de todo pecado. Irmão, salvação não é por graça e obras juntas. Irmãos, a Bíblia diz lá em Isaías 64, amados irmãos, que as melhores obras do homem para Deus não passam de trapos de imundícia. Você sabe o que são trapos de imundícia, irmão? Trapos de imundícia no Antigo Testamento eram, amados irmãos, os panos com os quais as senhoras se limpavam de sua regra menstrual. Amado irmão, a Bíblia está dizendo que para Deus o melhor que o homem faz por si mesmo é algo tremendamente repugnante. Amado amigo e irmão, Deus só nos aceita por causa do que Cristo fez. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então não existe um lugar intermediário. A Bíblia nos mostra aqui claramente nesse texto, irmão, que há dois lugares para os quais o homem pode ir depois da sua morte. Ou a alma daquele que creu em Cristo Jesus vai para o céu e tem conforto, paz e alegria na presença do Senhor, ou vai para o inferno, onde está queimando debaixo da ira de Deus e sofrendo eternamente o peso da mão do Todo-Poderoso por causa dos seus pecados de maneira justa. Amado amigo e irmão, não há outra possibilidade, não há um lugar intermediário. E aqui então, Abraão, amados irmãos, que representa o Senhor Jesus, diz para aquele homem que está no inferno, fala assim, Lázaro, outra coisa, meu filho, não tem jeito de Lázaro aí não, porque ninguém que sai daqui passa para aí, o abismo é grande demais, e ninguém que está aí pode passar para cá. Então, amado irmão, o que o texto está dizendo para mim e para você? Que o inferno é um lugar de irreversibilidade. Ninguém, amado irmão, tem a capacidade, amado irmão, de alterar o seu destino eterno por si mesmo. E muito mais além dessa vida, ninguém pode fazer isso, amado amigo e irmão. Se a pessoa morreu sem Cristo, amado amigo e irmão, ela vai passar a eternidade no inferno e isso não muda mais. Mas se a pessoa creu em Cristo Jesus, irmão, como seu Senhor e Salvador, essa pessoa está garantida na glória e ninguém a tira da presença do Senhor. Ela passa a eternidade no céu, na presença de Jesus.
O inferno, irmão, é um lugar de irreversibilidade. E por isso, irmãos, nós temos tranquilidade em dizer que qualquer religião que diga que pessoas podem voltar dos mortos ou reencarnar aqui, acolá, acolá e acolá, é totalmente contrário à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, irmão, qualquer sistema que defenda a reencarnação é um sistema totalmente equivocado. Por quê? Porque o sistema que defende reencarnação, na verdade, é um sistema no qual o homem é o centro. Ou seja, se a pessoa foi boa numa vida, ela morre e reencarna melhor na outra. E aí ela é boa, ela vai reencarnando melhor, até chegar ao clímax da perfeição. Não existe espaço para Deus nesse processo, amado amigo e irmão. Tudo depende do homem. E fica bonito demais para o homem, porque ele não precisa se arrepender dos seus pecados, ele não precisa crer no Filho de Deus, ele pode se sentir bom consigo mesmo. Esse é o objetivo dessas religiões. Mas a Bíblia diz, amado amigo e irmão, que tudo isso é bobeira, tudo isso é balela, amado amigo e irmão, tudo isso é mentira. Ao homem está permitido morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem nada além disso. Quem morreu sem Cristo vai queimar no inferno, recebendo a ira do Deus eterno, e Deus terá toda a razão, porque Deus é justo em fazer o pecador pagar por aquilo que fez e por como lhe ofendeu. Agora quem crê em Jesus vai passar a eternidade no céu, e Deus é justo porque Deus pagou o pecado daqueles que creram em Jesus na cruz, amado amigo e irmão. Então, meu irmão, que ninguém queira ir para o inferno, que ninguém pensa que resolve depois. Se você, meu querido amigo e irmão, não quer ser lançado no lago de fogo e enxofre, se você não quer sentir o peso da mão do Deus eterno caindo sobre você, se arrependa hoje da vida de pecado que tem levado e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e creia que Deus te amou, e creia que Ele recebeu a ira de Deus que você merecia na cruz, e se arrependa dos seus pecados e creia nele. Diga: Jesus, hoje Tu és o meu Senhor, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador, eu submeto a minha vida a Ti, e eu quero viver toda a minha vida agora servindo ao Senhor que me amou. Eu creio no Senhor, e a Bíblia diz que se você crer, você será salvo, você será perdoado. Não há o que fazer depois da morte. É por isso, irmãos, que nós protestantes não oramos pelos mortos. É por isso, irmãos, que nós protestantes não fazemos missa de sétimo dia, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. É a Bíblia que diz, depois disso é o juízo. É por isso que nós não oramos pelos mortos, nós oramos pelos vivos que ficaram e precisam ser consolados pela graça de Deus. O inferno é o lugar da irreversibilidade. Acerte sua vida com Cristo hoje, se você não quer ser lançado no lago de fogo e enxofre, e você se arrependa em nome de Jesus. Amém! Que cena triste é o inferno, não é verdade, meus irmãos? Mas, pastor, o que é o inferno? Há mais uma resposta, irmão. O inferno, além de ser o lugar de quem se coisificou, lugar de grande tormento, lugar de irreversibilidade, o inferno é o lugar das falsas doutrinas. O que é o inferno, pastor? O inferno é o lugar das falsas doutrinas. Olhe comigo para o texto. Nós vamos ler do versículo 27 até o versículo de número 31. Eu vou ler o 27, a igreja 28, e assim nós vamos lendo responsivamente até o 31. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Vocês, irmãos. E respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Todos o 31 comigo. Abraão, por ele, respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, o inferno é um lugar de falsas doutrinas. Esse homem está ali, amado irmão, e no fundo, ele quer acusar Deus de injustiça. E aí então ele faz uma proposta a Abraão aqui que representa o Senhor. Ele fala aqui: Pai, eu te imploro, olha a falsa humildade,
que mandes a Lázaro. Ele ainda quer dar ordem para Lázaro. Ele está no inferno e ele ainda acha que ele é melhor do que Lázaro. Ô homem descabeçado, como a gente fala lá em Minas Gerais. É um desmiolado. Ele está assim, olha, manda Lázaro que volte à minha casa paterna. O que ele está dizendo? Deus, o que o Senhor fez não foi suficiente. Olha a acusação que ele está fazendo para o Senhor. Eu só vim para cá porque o Senhor não se revelou direito. É isso que ele está falando aqui, olha. Peço que te imploro que mandes Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. O que esse homem está dizendo? Que Deus é injusto, irmão. É a primeira falsa doutrina. Segunda coisa, Deus não se revelou direito. Deus, eu vim para cá porque o Senhor não me explicou como é que eram as coisas. Ele se levanta contra a Escritura. O inferno é um lugar onde é questionada a inspiração, a inerrância e a infalibilidade das Sagradas Escrituras. O que Abraão responde para ele? Eles têm Moisés e os profetas. Sabe quem são Moisés e os profetas? A Bíblia que Jesus lia. A Bíblia do Antigo Testamento tinha o Pentateuco, os escritos e os profetas. O que Abraão está respondendo para eles? Eles têm a minha palavra. Eles não precisam que ninguém volte dos mortos, nem ressuscitado, nem reencarnado. Eles têm a minha palavra. Mas esse homem que está no inferno, irmão, é tão herege e é tão cabeça dura, e no final das contas, irmãos, um herege total nunca vai para o céu. O verdadeiro herege vai para o inferno, porque ele se levanta contra a doutrina verdadeira da palavra de Deus. Ele insiste, ele diz aqui, no versículo 30, mas ele insistiu. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. O Senhor não se revelou direito. Se o Senhor fizer Lázaro ressuscitar, mandar ele lá como espírito, do jeito que o Senhor quiser, aí sim eles vão entender. E aí, amados irmãos, o Senhor é firme por meio da boca de Abraão, quando diz de maneira taxante: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O Senhor não aceita, amado irmão, que alguém o acuse de injustiça, e que alguém diga que a sua revelação é insuficiente. Ele diz que se alguém não escuta a palavra de Deus, não vai escutar morto, não vai escutar espírito, não vai escutar ninguém, porque Deus fala conosco na sua palavra. Então, irmão, o inferno é um lugar de falsas doutrinas, é um lugar de heresia. Toda doutrina falsa, toda heresia, toda interpretação errada da Bíblia nasce na cabeça de Satanás, irmão. Satanás é o principal dos hereges. E quem está debaixo da ira de Deus, irmão, fala heresia. Quer que mande gente voltar dos mortos. Quer que mande vir espírito, irmão. Aí talvez você me pergunte: pastor, o que acontece, pastor? Que quando essa pessoa vai lá e quer falar com os mortos, e aí a pessoa vem, invoca, começa a escrever, ou começa a falar, o que é aquilo, irmão? Aquilo é o diabo, irmão. A pessoa está entregue à sua própria sorte. Ela adorou a criatura em lugar do Criador. E o diabo, amado amigo e irmão, não é onisciente, mas observa as coisas. E Deus permite que o diabo saiba de algumas coisas para que aquela pessoa se afunde no seu engano. Então, quando ela está falando ali, ela está falando com um espírito demoníaco, amado amigo e irmão, que quer enganá-la, e ela quer ser enganada. Ela quer falar tanto com aquela pessoa, ela não se satisfaz com Deus. Ela tem ídolos no seu coração. Então ela vai lá e fala com o diabo, irmão, e aquela pessoa é oprimida, amado amigo e irmão. Ela está longe de Jesus. Querido amigo e irmão, o inferno é um lugar de falsas doutrinas. Se você começar a ver alguém, amado irmão, que é muito agradável, que tem cara de piedoso, que fala que nem um santo, que fala que nem um anjo, mas começar a dizer: não, a Bíblia não é suficiente. Para que ficar com a Bíblia? Para que se comprometer com as Escrituras? Para que ler a Bíblia? Não, a Bíblia é só o testemunho de um povo que reagiu àquilo que Cristo fez. Irmão, nós só sabemos que Jesus é o Filho de Deus por causa da Bíblia. É nela que ele fala conosco que Jesus é o centro das Escrituras. Por que nós amamos a Bíblia? Porque elas nos revelam
Cristo. As Escrituras nos mostram que o Messias viria no Antigo Testamento e o Novo Testamento nos mostra que ele já veio e nos mostra que nós podemos esperar por ele. As Escrituras ensinam que Deus criou todas as coisas, que o pecado entrou no mundo e estragou todas as coisas, mas que isso estava no plano de Deus, que deu o Redentor, amado irmão, que pagou o preço da nossa dívida na cruz e vai redimir seu povo e vai redimir a criação, e que no dia final, amado irmão, ele trará novos céus e nova terra, e depois a criação, amado irmão, será gloriosa, amados irmãos, como foi no início. Há versículos que dizem nos Salmos que as árvores, amados irmãos, aplaudirão. Já pensou, amado irmão? Eu gosto muito da imaginação de C.S. Lewis, amado irmão, e a imaginação dele, eu não sei se vai ser desse jeito, mas nas Crônicas de Nárnia, quando ele bota aqueles que são povo de Deus junto com as lãs, aquele leão que simboliza Jesus, de repente, amados irmãos, não sei se vocês se lembram naquela batalha do príncipe Cáspio, as árvores começam a sair do chão, amados irmãos, e andar para defender o povo de Deus, né? Imagina, irmão, como é que vai ser na glória? Se nesse mundo caído você tem às vezes um sol maravilhoso, o mar é tão maravilhoso e a criação está gemendo o dia da redenção, imagine como vai ser na glória. Mas o inferno vai ser um lugar terrível, um lugar de falsas doutrinas. Então, meu irmão, se alguém chegar falando falsa doutrina para você, dizendo que Jesus não é Deus, dizendo que a Bíblia não é suficiente, preste atenção, essa pessoa está enganada pelo inferno. E se ela continuar a insistir nisso, ela vai passar toda a eternidade longe da presença de Deus. Tudo aquilo que eu preciso saber para a vida, para a piedade e para me relacionar com Deus, está na santa palavra de Deus. Nada, amados irmãos, se acrescenta à palavra de Deus. Nada se equipara a ela. Nós somos presbiterianos e temos símbolos de fé e amamos a nossa tradição, mas loucura é alguém dizer que alguém não pode ler a Bíblia sem a confissão de fé, porque vai estar equiparando a confissão de fé às Sagradas Escrituras, e isso também é idolatria, amado amigo e irmão. Nós cremos que os nossos símbolos de fé são a melhor interpretação das Sagradas Escrituras, nós zelamos por eles, nós os estudamos, mas eles nunca vão ocupar o mesmo nível da palavra de Deus, porque a Bíblia é a revelação de Deus. Deus fala nesse livro. Essa palavra é inspirada, infalível e inerrante. E quando nós lemos esse livro e interpretamos conforme esse livro ensina, o Espírito Santo fala conosco e nos apresenta Cristo e transforma a nossa vida. A Bíblia é a palavra de Deus. Nunca deixe nada na sua vida ocupar o lugar da Bíblia, amém, meu irmão? Porque esse livro te leva a Jesus. A Bíblia é suficiente, Deus é justo. Tudo que você precisa saber para se relacionar com Deus, Ele já te deu na santa palavra de Deus. Pastor, como não ir para o inferno? Esse lugar terrível, lugar de quem se coisificou, lugar de grande tormento, lugar de reversibilidade, lugar de falsas doutrinas. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu na cruz para pagar os teus pecados, se você se arrepende da vida que levou sem Cristo e crê que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, crê que Ele é o próprio Deus feito homem sem deixar de ser Deus, crê que Ele pagou os teus pecados na cruz e ressuscitou, e crê que Ele pode te perdoar de todos os pecados, então crendo nele, você diz a Ele: Senhor, eu submeto a minha vida a Ti, sê Tu o Senhor do meu coração. A Bíblia diz que se você crer em Jesus Cristo assim, como Teu único Senhor e Salvador, você será salvo. Deus do tribunal dele baterá o martelo dizendo: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo, e nunca ninguém te arrebatará das mãos do Senhor. Você passará toda a eternidade na presença de Jesus, terá perdão de pecados aqui, e o Senhor caminhará ao seu lado todos os dias. Ele te diz: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Crê em Jesus Cristo e você será salvo, e você não irá para o inferno. Mas, amados amigos e irmãos, nós temos amigos que estão nesse mundo vivendo uma vida de engano, uma vida debaixo, amados irmãos, da ira de Deus, entregues à sua própria sorte. Nós temos o Evangelho, amados irmãos, que pode tirá-los do inferno que estão vivendo nesse mundo, amados amigos e irmãos. E é a pregação do Evangelho que vai trazer os escolhidos de Deus a Ele. Como é que você, meu amado irmão, só vive pensando em si mesmo? Meu irmão, como é que nós somos cristãos e não falamos de Jesus, amado amigo e irmão, para as pessoas que estão ao nosso redor? Outro dia, amados irmãos, essa semana passada, Deus me deu a honra
no meu dia livre de viajar para Guarapuava e pregar no congresso da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicações ali, junto com o reverendo Ricardo Mota, o reverendo Ricardo Costa, e o Jorge Camargo fez o louvor. Enquanto eu esperava por eles na porta do prédio, conversando com uma pessoa, a pessoa me disse o seguinte: reverendo, semana passada caiu esse avião aqui em São Paulo, e o outro avião, né, uma pessoa lá da rua, o outro avião caiu lá no México. O senhor não tem medo de ficar viajando no avião assim, cair desse jeito? Não. Eu falei: se o avião cair, para mim é benção. Se o avião cair, eu vou me encontrar com Jesus. Eu tenho essa certeza. E você? E aí o carro parou na hora, irmãos. Falei: ô Senhor! Eu ia aí com muita sede ao pote. Hein? Eu falei: se eu morrer, eu encontro com Jesus. E você? A pergunta ficou no ar. Mas como é que nós amamos nossos amigos e não falamos para eles, irmãos? Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Pegue esses folhetos que estão ali, leve embora, entregue no seu prédio para os seus amigos. Pegue uma Bíblia e dê de presente para alguém. Compre um livro de evangelização, entregue para o seu amigo. Chame alguém para tomar um café e converse com aquela pessoa. Olha, você é meu amigo há tanto tempo. Eu sei que você não gosta de falar sobre esse negócio de religião, mas não estou falando sobre a minha igreja, não. O que vai acontecer com você depois dessa vida? Você tem que bater um papo com essa pessoa, irmão. Você tem que conversar sobre isso. Nós não podemos perder essas oportunidades, irmãos. Irmãos, eu me lembro uma vez em Santiago, né, eu sempre peço a Deus graça para me dar a bênção de falar de Jesus para quem não é crente, porque eu sou um representante de Jesus nesse mundo, eu tenho que fazer diferença aqui. Mas eu me lembro certa vez que um presbítero, muito gente boa, homem de Deus, que ocupou até um cargo alto no governo do senhor Augusto Pinochet, me levou para comer num restaurante na praia, amados amigos e irmãos, na região de Via Del Mar. Um restaurante lindo, ele ficava em cima de uma rocha na pedra. O frequentador mais famoso daquele restaurante era o Marcelo Rios, famoso tenista chamado Tino Rios, melhor tenista que o Chile já teve. E aí eu estava lá naquele restaurante, e o dono do restaurante tinha sido colega de universidade do meu presbítero. Pessoa boníssima, amados irmãos, do trato, no relacionamento, mas que se dizia ateu. E nós começamos a conversar. E é impressionante, amado irmão, que você veja que os caras que se dizem ateus, qual é o assunto que eles mais falam? Deus, né? Você vê na internet aí, tem um filósofo famoso aí, que eu não vou repetir o nome dele para não dar fama para ele aqui na televisão, mas que todo mundo fica ouvindo aí, ele se diz ateu, o cara só fala de Deus, né? E aí, no aeroporto, a gente viu o cara, eu até falei com o Mota, eu falei assim: Mota, ali o sujeito, ele diz que é ateu, mas só fala de Deus. Parece que Deus perturba tanta consciência dele, que ele não consegue parar de falar de Deus. Essa é a verdade. Então o nosso papo não teve jeito. O cara é ateu, eu sou pastor, qual é a conversa? O que nos une? Deus, né? Nós estamos lá, eu comendo no restaurante dele, carne deliciosa, deliciosa. E ele lá batendo papo e tal. E a gente conversando: pastor, então você saiu do Brasil para vir para cá, para falar para esses chilenos? E ele falou assim: nós chilenos temos nossos desafios, e você fica aqui e tal, e como é que é essa coisa? E me perguntando um monte de coisa. Eu vi que ele estava indignado. Eu falei assim: deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos comparar aqui, minha fé e a sua. Se Deus não existir, né? Falei: vamos pensar nessa possibilidade. Irmão, não é heresia para evangelizar o incrédulo você falar isso não, tá? Se Deus não existir, o que aconteceu comigo? Eu me casei novo, né? Uma mulher muito bonita, louvado seja Deus. Eu evitei de cair na gandaia, de viver na farra, de viver na bebida, de viver na droga. No final das contas, até preservei minha saúde, né? Tenho uma vida tranquila e vivo em paz. E se Deus não existir, eu vivi uma boa vida. E se tudo acabar quando eu morrer, está legal, eu fui feliz nessa vida. Não é verdade? Ele falou: é verdade. Eu falei: eu não desfrutei talvez muita coisa que você desfrutou, não é verdade? Aí eu falei: e se Deus existir? Aí ele virou para mim: pastor, se Deus existir, eu estou perdido. Eu falei: tá não, querido. Se arrependa dos seus pecados e crê em Jesus. Deus existe e Ele vai te perdoar. Que pena que ele não creu em Jesus aquele dia, irmão. Mas a gente tem que saber conversar com as pessoas. Preste atenção, irmão. Ah, pastor, mas se eu falar e ele não me escutar, e daí que ele não vai te escutar? Você não é do departamento de admissão, meu irmão. Eu ouvi o reverendo Carneiros falar isso no seminário e nunca mais esqueci. Ele com aquele jeitão dele: filho, filho, filho,
Eu não sou do departamento de admissão, eu sou do departamento de divulgação. O departamento de admissão é outro, é com Deus, é com o Espírito Santo. Eu não converso ninguém. Meu negócio é panfletar. Nós somos do departamento de publicidade do céu. Você está fazendo seu serviço direito? Ou você tem que ser mandado embora? Você é da divulgação, varão. Você é da divulgação, mulher. Pega o folheto e vai falar de Jesus. Esse é seu chamado, você não converte ninguém. Se o povo olhar feio, brigar com você, te xingar, aleluia, Cristo morreu na cruz. Seu sofrimento não se compara ao dele. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, meus irmãos?